Bom, vamos lá, galera. Hoje tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre leis ponderais, tá bom? Mais uma aula de química começando aí, se iniciando, tá ok? Então vamos lá, que eu vou compartilhar com vocês aí o slide, ok? Vamos lá então, gente. Leis ponderais. O que são leis ponderais? O que é lei ponderal, né? Então, leis ponderais são as leis que regem relações estequiométricas, ou seja, proporções, tá? Entre as massas das substâncias participantes. Então, nós vamos estar aí falando sobre as proporções das massas participantes de uma reação química, ok? A primeira lei que nós vamos tratar hoje se chama lei de conservação das massas, ou seja, a lei de Lavoisier, né? Na natureza nada se cria, nada se muda, tudo se transforma, né? Ou seja, ao realizar um experimento, um sistema fechado, a soma das massas dos reagentes deve ser igual à soma da massa do produto, das massas do produto, ok? Então, se eu tenho uma reação de início que ela está começando a reagir, né? A soma daquela massa inicial do reagente vai ser igual à soma do final, ou seja, a massa do produto, ok? Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, no sistema 1, eu tenho 4 gramas de hidrogênio mais 32 gramas de oxigênio. Vai me gerar quem? H2O, ou seja, a massa de água. Qual vai ser a minha massa de água? Vai ser 32 mais 4, ou seja, 36 gramas, tá ok? Então, generalizando, a massa de hidrogênio mais a massa de oxigênio vai ser a massa de água, ou seja, não vamos perder massa aí, ok? Claro que a gente está falando de um sistema fechado, tá? Aí, outra slidezinho aí, mostrando aí 4 átomos de hidrogênio, né? Bem mais didático agora, 4 átomos de hidrogênio, mais 2 átomos de oxigênio. No final, nós temos os 2 átomos, né, de oxigênio e os 4 átomos de hidrogênio aqui, ou seja, não perdemos nenhuma molécula, não perdemos nenhum átomo, não se perdeu nada, ok? Ou seja, juntamos a massa dos 2 reagentes que formou esse produto aqui. Ok? A mesma forma aqui, nós temos aí o carbono grafite, mais a molécula de oxigênio, tá? Nós temos aí um átomo de carbono que pesa 12 gramas, com 2 átomos de oxigênio que pesam 32 gramas. No final, nós vamos ter uma molécula aí que pesa 44 gramas, ou seja, a soma, né, dos 2 reagentes. A mesma coisa, nós temos aqui, né, 4 gramas de hidrogênio com 32 gramas de oxigênio, somando 36 gramas. Ok? Então, lei de conservação das massas. A outra lei é a lei das proporções, ou seja, eu vou ter uma proporção aí, certo? Então, toda substância apresenta uma proporção em massa constante de sua composição. Então, a lei de Proust ela vai trazer a seguinte coisa. Tá? Um exemplo bem prático é o seguinte. Se eu vou numa pizzaria, certo? E eu peço uma pizza lá. E essa pizza ela dá para 5 pessoas. Ou seja, então, a cada 5 pessoas eu peço uma pizza. Se eu receber mais 10 amigos, quantas pizzas eu vou pedir? Vou ter que pedir mais 2 pizzas, ou seja, né, para 15 pessoas eu preciso de 3 pizzas. Então, a lei de Proust vai trazer essa proporção. Ok? Olha só o experimento 1, experimento 2, experimento 3, experimento 4. Aqui nós temos proporções, tá? A massa de água é igual à massa de hidrogênio mais a massa de oxigênio. A gente aprendeu lá em Lavoisier que a conservação da massa, correto? Então, se eu tenho 0,5 mais 4, eu vou ter aí a massa de 4,5. Ok? Então, a minha massa é de 4,5. No experimento 2, você pode ver que dobrou aqui, né? Ou seja, qual vai ser o valor de B? Também vai dobrar, ou seja, é a proporção. Se você for ver a massa de oxigênio, de 4 foi para 8. Então, aqui de 0,5 vai para 1, né? Aqui de 9, né? Se você for subir aqui, vai ser a metade, então vai ser 4,5. Né? Do experimento 2 para o experimento 3, dobrou também. Então, você vê aqui que a proporção está sempre dobrando, ou seja, quanto mais eu preciso, né, quanto maior vai ser o meu reagente, a minha massa também vai dobrar. Isso
é lei de proporção, né? Aí você pode ver aí, ó, a lei de proporção, ó, de 4,5 para 9, de 9 para 18, né? 18 para 99, sempre de relação de 1 para 8, né? Uma parte para 8 partes, né? Você pode ver aqui uma parte de hidrogênio, né? Para 8 partes de oxigênio, aqui no caso, 8 vezes maiores, 8 vezes maior, ok? Então, a lei de proporção aí das massas também, tá bom? Aqui é um outro exemplozinho aqui, 9 gramas de água, né? Quer dizer que eu tenho 1 grama de hidrogênio, 8 gramas de oxigênio, ok? Lei de proporção das massas, lei de conservação das massas. Temos a lei de Gay-Lussac também, que é a relação entre os volumes, como o arranjo dos átomos, relação volumétrica dos gases. Aí nós vamos tratar relação volumétrica dos gases, ok? Então, eu tenho um volume mais 3 volumes, ou seja, um volume mais 3 volumes vai me gerar 2 volumes. Aí a gente vai ver a lei de proporção dos gases aí, da relação que eu tenho de moléculas, da junção de um átomo, né, 1 mol de nitrogênio com 3 mols de hidrogênio, vai me gerar 2 mols, 2 volumes de amônia, ok? Então, é a lei de proporção dos gases aí, que é Gay-Lussac aí, tá bom? Então, vamos lá para o primeiro exercício, né? Vai falar aí de Lavoisier, ok? Então, vamos lá. Com base nas leis de Lavoisier e Proust, determine os valores de A e B, C e D e E, respectivamente, observando os experimentos realizados para a reação a seguir. Então, o que a gente viu lá, né? A gente viu lá sobre lei de proporção e lei de conservação das massas, tá ok? Então, eu tenho aqui ó, o nitrogênio, tá? Reagindo com 3 mols de hidrogênio, dando 2 mols de amônia aqui, de NH3, tá bom? Então, no experimento 1, eu tenho 28 gramas, tá ok? De nitrogênio, e eu tenho aqui A, ou seja, uma incógnita para descobrir quantas gramas vai ser de hidrogênio. Então, se a gente viu aí que as massas elas se conservam, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho um reagente, que é o nitrogênio, o outro reagente, que é o hidrogênio, e tenho a amônia, que é o meu produto. Então, eu sei que a soma dos meus 2 reagentes vai dar igual ao produto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o meu produto menos um dos reagentes, que é o nitrogênio. Quanto é que vai dar? 34 menos 28 é igual a 6. Tá? Então, eu sei que 6 aqui é o meu valor de hidrogênio, ou seja, 6 gramas. Ok? Como a questão já está falando da lei de Lavoisier e Proust, eu sei que aqui eu vou ter uma proporção, certo? Então, se aqui é o número 6, né? A letra A, número 6, e embaixo é o 12, isso quer dizer que aconteceu o quê? Que dobrou a minha concentração aqui. Dobrou, tá? É importante você ter essa outra análise também, que é dessa palavra aqui, excesso, né? Ou seja, eu tenho excesso zero, então 100% do meu reagente reagiu formando amônia. Eu não tive excesso de nenhum reagente aqui, tá bom? Então isso aqui é importante para que você possa fazer o segundo também, né? O segundo experimento, tá ok? Então, se dobrou aqui e eu já olhei aqui e vi que o excesso também é zero, o que vai acontecer aqui? Aqui também, ó, no B, também vai dobrar, né? Então, qual é o dobro de 28? 56. Então, eu já sei que a minha letra A é 6, a minha letra B é 56, né? E eu vou para a minha letra C. A minha letra C vai ser o quê? O dobro de 34 vai ser 68, né? Então, aqui eu coloco 68, ok? Agora, vamos analisar o experimento 3. O experimento 3, a gente pode entender aqui que ele continuou aqui, ó, né? A proporção aqui é igual. E aqui, a proporção é 56, aqui aumentou para 57, certo? Então, o que a gente vai entender aqui? Que 57 mais 12 vai dar quanto? Vai dar 69, certo? Ou aconteceu alguma coisa aqui. Se aqui manteve o mesmo, aqui também vai manter o mesmo 34.
tá? Então, 68, né? Ou seja, o dobro, que é 68, nós vamos ter um excesso de 1 aqui, que vai corresponder a esse 56 aqui, né? Que na verdade seria 56, mas aqui é 57 porque tem um excesso de 1 aqui. Então, a resposta aqui vai ser 6 da letra A, 56 da letra B, 68 da letra C, 68 da letra D, tá? E 1 da letra E. Ok? Então, a resposta é a letra D. Ok, gente? Tem um gabaritozinho aqui que eu coloquei para vocês aí, tá? Para quem quiser tirar uma dúvida e fazer as continhas aí, tá ok? Vamos lá para a próxima questão. A próxima questão aí é a questão de número 2, tá? Fala assim, um método de análise de desenvolvimento por Lavoisier em 1743, aperfeiçoado, né, por Ligbe, permitiu determinar a composição percentual dos hidrocarbonetos, tá bom? O procedimento baseia-se na combustão total em excesso de oxigênio da amostra analisada, em que todo carbono é convertido em gás carbônico e todo o hidrogênio é transformado em água, tá? A queima de 0,5 gramas de hidrocarboneto em presença de oxigênio em excesso fornece 1,65 gramas de dióxido de carbono e 0,45 gramas de água. Considerando a informação acima, pode-se afirmar que as porcentagens em peso de carbono e hidrogênio dos hidrocarbonetos são, respectivamente, aí essa questão é uma questão bem mais interessante, entendeu? Tem o gabarito também, eu já vou colocar para você, mas primeiro vamos entender aí o que a questão está falando, né? Então, a questão está falando do quê? Olha só, está falando da combustão total de um hidrocarboneto, certo? Então, a gente sabe que quando a gente tem um hidrocarboneto, o que vai acontecer? Olha só, vamos ler de novo aqui. O procedimento baseia-se na combustão total em excesso de oxigênio, então eu tenho um excesso de oxigênio da amostra, analisando que todo carbono é convertido em gás carbônico e todo hidrogênio transformado em água. Então, vamos lá fazer o enunciado, tá? Então, a queima de 0,5 gramas de hidrocarboneto com CO2 em excesso gera. Então, eu tenho 1,65 gramas de CO2 que foi gerado, tá? E eu tenho 0,45 gramas de H2O. O que é? Uma molécula de CO2 tem 44 gramas, portanto, podemos fazer a seguinte relação, tá? Então, vou colocar 44 gramas de CO2, tá? Para 12 gramas de carbono, porque eu quero saber quanto foi de carbono, né? Quanto foi de carbono que eu usei ali. Então, eu fiz a proporção, tá? 44 para 12, né? 1,65 gramas, né? Que foi o que ele deu foi a informação dada para ele, né? Que gerou 165 gramas de CO2. Então, eu notei aqui que eu recebi aqui 0,45 gramas de carbono. Então, eu precisei usar 0,45 gramas de carbono, tá? Depois eu vou e faço uma outra relação da água. Então, uma molécula de água tem 18 gramas. Portanto, podemos fazer a seguinte relação. 18 gramas de H2O para 2 gramas de hidrogênio. Ok? Então, 0,45 gramas de H2O está para Y de hidrogênio. Gerou 0,05 gramas de hidrogênio. Então, voltando ao início do enunciado, que ele diz que 0,5 gramas de hidrocarboneto, então agora é só calcular o percentual de carbono e de hidrogênio com base nas massas encontradas acima. Então, 0,5 gramas de hidrocarboneto é o 100%. Tá? 0,5 gramas de carbono é X%. Ou seja, 0,45 gramas é exatamente a 90% de carbono. Alternativa A, né? Nós temos aqui, desculpa, alternativa C, 90% e 10%. Então, eu usei 90% de carbono e 10%
de hidrogênio, tá bom? Uma questãozinha aí, você precisa de um raciocínio, de pensar um pouquinho, para você conseguir fazer ela, que vai ser tranquilo, ok? Questão 3. Preste atenção nessa questão 3, que ela é bem legal. Se vocês não notaram, eu peguei só universidade aí do Nordeste aí, tá ok? O Instituto Federal do Ceará, né? Nós temos aí a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tá ok? Nós temos aí também a Universidade Federal de Alagoas, tá? Só questão do Nordeste aí. Então, carbono em brasa produz dióxido de carbono e monóxido de carbono, tá ok? Então, aí olha só o que vai trazer aí. Essa é uma das questões que a gente pode fazer pela lei do Gay-Lussac, tá bom? Então, preste atenção. Admitindo que o rendimento dessa transformação seja de ordem de 20% em mols, 10 litros de dióxido de carbono, ou seja, CO2, nas condições ambientes de temperatura e pressão, produzirão nas mesmas condições de temperatura e pressão quantos litros de monóxido de carbono. Então, se eu tenho ali 10 litros, tá ok? 10 litros em mols, ok? 10 litros de CO2, ou seja, de dióxido de carbono, sendo que a transformação de rendimento é de 20% de monóxido de carbono, quantos litros eu vou ter ali, tá? Então, presta atenção aqui, gente, na quantidade de mols que tem, tá ok? A gente vai usar aí a cada um mol 22,4 litros, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 22,4 litros está para 2 vezes 22,4 litros, tá? Aí eu vou colocar 10 está para X, né? E vou fazer o rendimento aí de 20% aí, tá ok? Então, olha só, 22,4 litros, que é a litragem de 1 mol, né, de CO2, está para 44,8. Professor, como assim 44,8? Porque essa relação é por mol. Como nós temos dois mols aqui, então 44,8. Tá ok? Então 10 está para X. O valor seria 20. Mas como nós sabemos que o rendimento é de 20%, então a resposta é 4 litros, a letra C. Ok? Letra C, então, rendimento de 4 litros. Tá bom? Então, gente, se vocês forem entender essas questões, elas são questões que você precisa ter calma, tá? Paciência, porque você vai conseguir fazer, tá? Com essas 3 leis que a gente passou agora, a lei de volume, de proporção e de conservação das massas, fica bem mais fácil de você entender como funciona essa estequiometria. Tá ok, gente? Então, a gente vai trabalhar com essas questões aí, bem fáceis, né? Para você ir de início e começar a entender, e depois a gente vai partir para aquelas questões mais cabulosas aí de estequiometria, tá ok? Então vamos lá então, tá? Olha essa questão aí, que é uma questão também muito bacana, tá? Da Universidade Federal, Pernambuco. 2 frascos, A e B, contendo diferentes reagentes, tá? Estão hermeticamente fechados. Olha o que a gente falou lá no início, lá de Lavoisier, tá ok? Então, lei de conservação das massas é uma reação que esteja no ambiente fechado. Se uma dessas rolhas aqui não estivesse tampando ou fechando, né, esse tubo aqui, não seria uma reação fechada. Então, a gente está sempre falando de reação fechada, ok? Porque muitas das reações geram gás, né? E é claro que o gás ele vai subir, né? Ok? E são colocados em pratos de uma balança. Então, nós temos aqui uma balança que fica equilibrada, como mostra o diagrama a seguir. Tá? Então, nós temos aqui 2 tubos aqui, 2 frascos aqui, ok? Com as suas devidas reações. E ele faz a seguinte pergunta. Os frascos são agitados para que os reagentes entrem em contato. Tá? As seguintes reações ocorrem. O frasco A. Ok? Então, nós temos aqui a reação do frasco A, beleza? Que gera um precipitado branco. Show de bola. A reação do frasco B, nós temos aqui também, né, o zinco aqui gerando com a H2SO4, gerando aqui também uma precipitação do frasco, no segundo frasco também. Se você pode dar uma olhada aqui, ó, essa reação
desse metal com esse ácido aqui, ele gera um gás, tá? Ou seja, libera o gás hidrogênio, tá bom? Lembrando, tá? Vamos falar aqui, só para dar uma pausinha aqui em relação a reações inorgânicas, né? Sempre que eu tenho um metal reagindo com ácido, esse vai dar essa reação aqui, desse sal aqui, sulfato de zinco, ok? Mais esse gás hidrogênio, tá bom, gente? Então, sempre vai ter uma liberação de hidrogênio quando eu pego um metal junto com um ácido, tá bom? Então, o que podemos afirmar? Com o andamento das reações, o braço da balança tende para o lado do frasco A? Será que, pelo fato deles reagirem, esse frasco aqui vai ficar mais pesado? Lei de conservação das massas. Foi isso que a gente aprendeu? Que se eu misturar uma reação com outra reação, ela vai ficar mais pesada? Não. A gente aprendeu que existe uma lei de quê? De conservação das massas, onde não vai mudar a quantidade de massa, ok? Elas podem reagir uma com as outras, formar moléculas diferentes. Isso a gente pode ver aqui, ok? Não tem problema nenhum. Mas a massa vai continuar a mesma. Então, está falso, tá? Primeira, falso. Não tende a ir para o lado do frasco A. Aí a segunda fala, com o andamento das reações, o braço da balança tende para o lado do frasco B? Não, né? O sistema está fechado, gente. Por mais que a gente saiba que gerou um gás aqui, e esse gás é inerte, ele vai subir, a gente sabe que, pelo sistema estar fechado, a massa vai continuar sendo a mesma, tá? Então, é a mesma coisa que aconteceu no frasco A, vai acontecer no frasco B. O sistema está fechado, então não vai haver diminuição ali da massa, tá bom? Olha a terceira. Com o andamento das reações os braços da balança permanecem na mesma posição? Exatamente, vai permanecer na mesma posição, ok? Então, verdadeiro isso aí. Vamos lá para a terceira, para a quarta. Esse experimento envolve uma reação de ácido-base? Não, não envolve reação de ácido-base nenhuma, tá? Nós temos aqui no frasco A 2 sais, ok? Que vão formar outros 2 sais. Nós temos uma reação aqui de um ácido com um metal, não é a reação de ácido e base. Não há nenhuma neutralização aqui, negativo, ok? Nesse experimento envolve uma reação de oxirredução? Sim, sim, né? Nós temos aqui o zinco, que a gente sabe que o número de oxidação dele é mais 2, e acontece o que aqui? Ele vai aqui reduzir, né? Menos, a oxidação do oxigênio é menos 2, ok? Aqui o zinco, ele é 0, porque ele é uma substância simples, tá? E aqui ele é mais 2, tá bom? Então, sim, tá? Uma oxidação aí, ok? Então, o zinco, assim, é uma reação de oxirredução, tá? De 0 para mais 2. Ok, galera? Então, resposta é FFVFV, tá bom? Tem aí, eu coloquei para você aí no gabarito aí, tá? Para você que quer tirar essa sua dúvida aí. Beleza, galera? Então, é sim, a quinta é um experimento que envolve oxirredução, tá bom? Quinta questão. Olha aí, quinta questão, falando. Os volumes dos gases que reagem. Quando falou o volume dos gases, você já sabe de quem está falando, né? Então, vamos lá. O volume dos gases que reagem ou que formam quando medidos nas mesmas condições de temperatura e pressão, guardam entre si uma relação de números pequenos e inteiros. Este é o enunciado da lei de... Gente, não tem o que se falar. Está falando de volume, só pode ser de Gay-Lussac, ok? Então, a resposta é letra B, Gay-Lussac. Vamos lá para a última questão, galera. A última questãozinha que vem trazendo a seguinte coisa aí. Universidade Federal Estadual do Ceará. Essa aqui também é do estado do Ceará e essa aqui também. Vê lá? 3 gramas de um metal X pertence ao grupo 2A, de alta pureza. Foi quantitativamente transformado em um óxido de X, né?
ou seja, o óxido mais o metal, tá? Com peso de 4,92. Sabendo que a massa atômica do oxigênio é 16, a massa atômica de X, conforme estes dados, será D. Olha aí a pergunta. Tá? Então, nós temos um metal que se juntou com oxigênio, formando um óxido, né? Então, a gente sabe que esse metal pertence ao grupo 2A. Professor, então quantos átomos, quantos metais eu vou colocar? Vão ser 2 ou vão ser somente um? Vão ser somente um, né? Esse metal é da família 2A. Isso quer dizer o quê? Que ele tem 2 elétrons na camada de valência. Então, esse átomo vai fazer uma ligação dupla aí com o nosso oxigênio, ok? Então, qual vai ser a resolução disso? A gente sabe que 3 gramas desse metal, né, 3 gramas de um metal, X, pertence ao grupo 2A, de alta pureza, foi quantitativamente transformado em um óxido X, tá? Que pesou 4,92. Então, a gente sabe que a relação aí da massa de oxigênio seria aí, ou seja, se a gente sabe que esse óxido pesa 4,92, a gente sabe que o oxigênio aí pesa 1,92, correto? Então, um dos exercícios que você poderia fazer é pegar o 16, né, e dividir por 1,92. E você vai saber aí quantas vezes você, de proporção aí de oxigênio que você tem em relação a essa molécula de óxido aí, que pesa 4,92, ok? Ou você pode fazer a regra de 3 também, tá? Como a gente fez aqui agora, ó. X é a família 2A, então sua combinação de oxigênio vai ser X, né? Ou seja, o metal, e o oxigênio, ok? Não vou precisar colocar 2 aqui, porque a gente sabe que vai ser uma ligação dupla aqui desse metal com oxigênio, tá? Então, 3 gramas de X pesa 4,92 do óxido, ok? M, né, que seria a massa do nosso metal, é igual, né, está para 16, que é a massa do oxigênio, mais a massa desse metal, que a gente não sabe qual que é. Regra de 3, né, multiplica cruzado, 3 vezes 16, 48, né, mais 3 vezes M, 3M, é igual a 4,92 M, né, que seria a multiplicação cruzada aqui também. Deu 48 é igual a 1,92 M, que seria 25, né, ou seja, a massa seria 25 unidades. Ok? Então, resposta é letra D. Ok, galerinha? Então, é isso aí. Muito obrigado aí pela aula de hoje, né? Nós encerramos por aqui. Fique com Deus aí. Um beijo para vocês aí, tá, gente? Vamos lá, vamos estudar, ok? Vamos pegar aí as questões do Enem e vamos fazer, tá? E é isso aí, galera. Um abraço. Tchau, tchau. Fique com Deus.